Bem-vindo, está no Banca e Seguros. Hoje vamos olhar um bocadinho em antecipação para aquilo que serão as medidas que vão ser anunciadas pelo Banco de Moçambique na conferência de imprensa que esta instituição tem agendada para hoje. E para esta interação conto aqui nos estúdios e de forma remota, melhor, com a participação do Dr. Rui Mato. Dr. Rui Mato acompanha a par e passo aquilo que têm sido as decisões do Banco de Moçambique para tentar, neste caso, moderar a economia e garantir uma retoma tranquila depois das perturbações que nós assistimos nos finais do ano passado e no princípio deste ano. Doutor, qual que se pode esperar será a medida ou serão as medidas que o Banco de Moçambique vai anunciar esta tarde no encontro com os jornalistas? Bom, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para poder fazer uma antevisão daquilo que poderiam ser as medidas que o Comitê de Política do Banco irá tomar. Bom, dizer que este é um momento particularmente importante na economia moçambicana. Há uma pressão para estimular a economia, mas também verificam-se riscos de inflação e de instabilidade cambial. Então, a expectativa mais forte é que o Banco de Moçambique mantenha a taxa de referência, a chamada taxa mínima neste caso, nos atuais 10,25%. E considerando que as últimas atualizações foram de reduções, e agora a tendência pode ser de maior cautela. O Banco de Moçambique já deu aqui alguns indicativos para tentar estimular a economia. Então, voltar a reduzir essa taxa pode representar alguns riscos. O que também pode estar em cima na mesa de discussão é um pequeno ajuste nas reservas obrigatórias dos bancos. Isto é, para dar uma maior liquidez ao sistema financeiro. Ou então vão ser aplicadas algumas medidas adicionais de controle cambial. Mas do que falarmos do número exato do que vai acontecer, o que o mercado financeiro vai observar é, na verdade, a mensagem que vai ser transmitida pelo Banco de Moçambique, que é qual é a trajetória que o Banco de Moçambique espera para os próximos meses. E se a comunicação do Banco de Moçambique for clara e previsível, mesmo tomando decisões modestas, pode ter impacto positivo na confiança do sistema financeiro. Agora, se a comunicação for vaga ou demasiadamente cautelosa, ela pode reforçar a ideia de que a economia continua presa entre o medo de inflação e a necessidade de crescer, que é aquilo que se verifica um bocadinho no nosso sistema financeiro. Doutor, então, o que seria uma decisão cautelosa na sua perspectiva? Dr. Rui, insisto nessa questão, depois do seu pronunciamento, alegando que o mercado iria reagir em função daquilo que seria, neste caso, o anúncio feito pelo Banco Central. Na sua perspectiva, o que seria, neste caso, um pronunciamento cauteloso e que se calhar poderia levar a um comportamento misto por parte dos agentes econômicos ou do mercado? Bom, como eu disse anteriormente, Moçambique esteve durante os últimos meses a rever em baixa a taxa de referência. E isto significava que o Banco de Moçambique dava sinalizações para proporcionar menores taxas de juros ao mercado e, neste sentido, estimular aquilo que é o investimento e a economia no geral. Isto também traz preocupações do lado inflacionário. É que uma economia altamente estimulada, ela pode levar
também a altos níveis de inflação. E a economia moçambicana não está neste momento preparada para viver cenários de inflação extremamente alta. Então, o que o banco. E existe também aquilo que é a problemática da estabilidade cambial. Esta questão de ausência de dólares, uma taxa de câmbio aparentemente fixa por parte do Banco Central. Então, são questões que o Banco Central vai sempre prestar atenção quando quiser tomar alguma decisão de política monetária. Então, o que provavelmente o banco vai fazer dentro desta pressão de que a economia precisa crescer? Mas, no entanto, é preciso manter a estabilidade inflacionária, por causa dos riscos que o crescimento muito acelerado da economia pode trazer. Então, o Banco Central pode manter uma política de cautela, isto é, manter as taxas de referência e provavelmente mexer um bocadinho aquilo que são as taxas de reservas obrigatórias do Estado para ver se alguma liquidez ao sistema financeiro. E provavelmente ainda trazer algumas medidas específicas para o mercado cambial. Então, aí o banco sempre ia tomar uma medida mais ou menos cautelosa para evitar que o risco inflacionário e o risco cambial se materializem. Conta, os estudos têm estado a realizar no acompanhamento a esta situação. Gostaria de saber qual, na sua perspectiva, terá sido o impacto daquilo que foram as decisões anteriores do Banco de Moçambique, neste caso, na redução da taxa de juros. Qual é que acha terá sido o nível de reação do mercado diante dessas medidas? Bom, na verdade, quando o Banco Central toma essa decisão, o público no geral espera sentir naquilo que é o seu poder de compra por a redução da inflação, o aumento dos investimentos e tudo isso. No entanto, como já foram avançados por alguns estudos, a relação que se estabelece entre a taxa de referência, a taxa de juros do mercado e a economia real em Moçambique é muito reduzido, o que impacta de forma muito direta é as variações cambiais. A taxa de juros de referência, ela normalmente tem efeito no mercado passados 8 meses por aí, segundo alguns estudos apontam isso, para dizer que as últimas atualizações da taxa BIM, algumas delas ainda não se refletiram no mercado. Então, e isto pode se refletir daqui a mais algum tempo. Então, acredito que o Banco Central, tendo noção desse delay que ocorre entre a tomada de decisão política e o efeito do mercado, eles sempre vão trabalhar com as previsões. No entanto, se quiser criar um impacto imediato, seria através de mexer aquilo que é a política cambial. Uma vez que Moçambique é um país extremamente importador, ou dependente de importações até para o consumo básico. Então, quando há variações na taxa de câmbio, de imediato isto se verifica dentro da economia real. Neste sentido, com esta nossa taxa de câmbio que se parece fixada, não verdadeiramente aquilo que está a ocorrer no mercado cambial, por isso que as coisas parecem que estão aparentemente estáveis.
porque temos uma taxa de câmbio estável. Mas com a pressão que existe, porque falta de facto reserva, faltam divisas no mercado, é que há alguma pressão para que os preços também subam, porque onde as pessoas arranjam os dólares no mercado paralelo e tudo mais, os preços são outros, não são os preços oficiais. O mercado oficial, o mais oficial neste caso, é esse que tem que fazer transações dentro dos sistemas e tem tido essas dificuldades. Mas no mercado paralelo, as coisas são outras. Então, aquilo que o Banco Central vai tomar como decisão neste momento vai olhar para essa realidade. Por isso que estava aqui a trazer a hipótese de que poderá haver algumas mexidas de política na política cambial. E na política monetária pode haver esta cautela de não se mexer nada ou se mexer muito pouco. O doutor mencionou um aspecto que tem a ver com aquilo que tem sido o debate no mercado, que é a questão da escassez de divisas. Opiniões bem esclarecidas e que já assumiram posições, vamos lá, de relevo aqui na nossa economia, avançam que, diante de uma situação em que o Banco de Moçambique toma medidas e o mercado não reage como esperado, falamos no caso da contínua escassez de divisas no mercado, essas correntes aventam a hipótese de alguma coisa não estar muito bem com essa política cambial. Partilha dessa opinião, doutor, que tenha de ser feito algo mais para que a situação possa, neste caso, reverter-se? Bom, uma coisa é certa em relação à questão da política cambial. E isso é igual a qualquer outro mercado. Quando dizemos que há escassez de um determinado produto, a tendência do preço deste produto é geralmente aumentar. Os empresários, as empresas relatam que existe escassez de divisas no mercado. Então, logicamente, o preço desta mercadoria deveria se refletir em aumentos naquilo que é um mercado normal. No entanto, no nosso caso, percebemos que a taxa de câmbio se mantém quase inalterável. Então, significa que alguma coisa na nossa política cambial não está a funcionar devidamente. Então, e isto pode ser que estejam a se manter a taxa de câmbio de forma administrativamente fixa. E isso distorce aquilo que é a lógica do mercado. E o Banco Central, incluindo o ministro ministro das Finanças, agora com essas mudanças, esteve a dizer que Moçambique tem reservas para cerca de 5 meses. Mas essas reservas elas não são sentidas no mercado pelos investidores. Então, isto sempre traz a ideia de que alguma coisa não está bem. Se o sistema, o regulador, o Ministério das Finanças afirmam categoricamente que existem divisas, aqueles que deveriam usar essas divisas afirmam que não existem. Então, a grande questão é onde é que estão essas divisas? Por que elas não são disponibilizadas no mercado para que esses investidores eles não sintam essa necessidade de alguns até ameaçarem paralisar atividades, fechar, porque não estão a conseguir pagar fornecedores, não estão a conseguir adquirir mercadorias no estrangeiro. Então, alguma coisa está a falhar. E é essa explicação que só pode ser dada, neste caso, pelo regulador. Doutor, olhando para o tempo em que já dura esta crise, não se aventa que a hipótese desta procura ser fetícia, essa pressão, por exemplo, sobre a moeda convertível ser fetícia, será que ela mesmo existe? De que forma nós podemos aferir que
a escassez de divisas é realmente um problema? Bom, eu acho que a forma de aferir isso é através dos maiores utilizadores das divisas, E onde é que eles estão as para exercer a empresas. pressão para que o problema seja ultrapassado no mais curto espaço de tempo possível? Eles vão fazer a pressão junto ao governo, através das associações econômicas em que eles estão filiados. Eles fazem um diálogo um bocadinho mais direto ao governo. Eles sentem uma pressão, sentem que não estão a ter disponibilidade de divisas para poderem fazer as suas aquisições, comprar matéria-prima, produtos e tudo mais. Então, esta pressão deve ser feita ao governo. E o governo, se de facto a disponibilidade de divisas no mercado é aquela que promove o equilíbrio do mercado, é preciso que se esclareça e se indique de facto e seja uma voz que tenha autoridade, que tenha informação e dados suficientes que possa vir dissipar essas dúvidas que pairam. Porque ficamos aqui nessas acusações em que, por um lado, alguém diz que existe, do outro diz que não existe. E nós, como povo no geral, ficamos a dizer, mas afinal quem está a falar a verdade? E isto tira-nos alguma credibilidade de quem deve comunicar de forma eficiente e transparente, acima de tudo, com a população. E olhando para essa questão que é concreta e real, segundo afirmações avançadas por si, qual é que acha deve ser o peso, a dimensão económica desses agentes económicos para que a sua voz não se faça ouvir, passados já quase cerca de 24 meses, desde a eclosão da crise? Que existem dimensões acima daquilo que é a dimensão econômica, comercial que nós poderemos estar aqui a ver. Podem existir dimensões muito mais profundas que aqui haja essa retenção de divisas por parte do regulador, de quem tem o poder de fazer essa gestão em relação a quem quer usar as divisas. Já foram levantadas hipóteses em que está a existir um repatriamento de divisas para países de origem dos importadores. E isto acontece porque não há confiança naquilo que é o mercado cambial moçambicano. E algumas hipóteses levantam que também as divisas estão a ser retidas de forma propositada por quem as detém, para que, à espera do dia em que a taxa de câmbio real ela volta a ser reposta, então aí ele vai disponibilizar e vai fazer o seu lucro. Eu quero acreditar que todos nós acompanhamos que recentemente foram apreendidos cerca de 133 mil dólares no aeroporto que viajavam com algumas pessoas. Isto é um sinal claro de que existem divisas neste país, mas elas não estão a fluir dentro dos canais apropriados. E este é um problema que deve ser abordado e resolvido pelas entidades responsáveis pela gestão destes processos. Doutor, convido-lhe já para um breve intervalo, já voltaremos daqui a pouco para vermos outras matérias. Até já.
Bem-vindo à segunda parte do Banca e Seguros. Comigo aqui no estúdio de forma remota o Dr. Rui Mate, e é com ele que estou aqui a analisar temas que têm a ver com aquilo que serão as possíveis medidas que o Banco de Moçambique vai apresentar na tarde desta segunda-feira. Já vimos este tópico, vamos avançar para o segundo, que tem a ver também com aquilo que poderá ser a medida já anunciada por canais de notícias online, canais especializados que adiantam que a Total Energies está prestes a levantar a medida de força maior. Como sabemos, é uma medida que tem a ver com aquilo que seria a continuidade dos projetos de gás natural na bacia do Rovuma. Dr. Rui, chamo-lhe outra vez para saber de si como é que avalia esta notícia que está sendo neste momento veiculada por várias agências especializadas e ligadas ao setor de petróleo e gás. Qual é o impacto esperado para Moçambique e qual é o alento que isso traz para o mercado nacional? Dr. Rui, estamos com algum problema técnico, não sei se me consegue ouvir. Estava no mute. Ok. Então, eu dizia que se a Total realmente levantar a força maior nos próximos dias, nós estaremos um dos sinais mais fortes de que o maior investimento privado em África, como tem sido dito, pode retornar a Moçambique. Mas é importante sublinhar que este regresso não acontece num cenário estável. Pelo contrário, temos assistido a um aumento dos ataques em Cabo Delgado desde que surgiram os rumores da retomada total, ao ponto de termos organizações como a Médicos Sem Fronteiras a suspenderem a sua assistência. Isso mostra que os riscos de segurança continuam lá e provavelmente estão muito mais intensos relativamente ao período em que a Total tomou a sua decisão de suspensão de atividades devido à insurgência, tendo alegado que só retornaria quando a situação estivesse estabelecida. Segurança humanitária, tudo estivesse estabelecido. Então aí tomaria a decisão de regresso. Mas agora assistimos que há todo esse processo para que a Total retorne, mesmo nessa situação de insegurança. Na sua opinião, Nós podemos existe, analisar então, que isto... Sim. Sim, na sua opinião, doutor, existe aqui uma relação forte entre esta proximidade, esta intenção de se retomarem os projetos e também a intensificação, por outro lado, da insurgência em Cabo Delgado? Bom, isto é evidente. Durante um certo período, acho que quase 2, 3 anos, a situação continuava lá, mas já não era intensa como está a Quanto ocorrer agora? neste ano. E coincide exatamente com o momento em que começam os rumores de que a Total está a retomar. Então, em termos práticos, é fácil fazer uma ligação com o processo de retorno e a intensificação dos ataques. Isto é evidente. E como eu dizia, nós podemos olhar isto em alguns pontos. Nós podemos ver isso do ponto de vista econômico e fiscal. O retorno do projeto terá um efeito positivo e imediato.
há de aumentar a confiança dos investidores e poderia também reanimar a discussão entre as receitas do gás. Podemos também ter a ExxonMobil também a tomar a sua decisão final de investimento, para dizer que é um efeito extremamente grande, um indicador muito grande para que esses projetos de gás na bacia do Rovuma se materializem em receitas do Estado, que é aquilo que se pretende. Mas temos aqui uma grande crítica. O Ministério das Finanças agora, ele não atualiza publicamente as projeções das receitas desses projetos desde 2019, a última projeção pública de 2019. E olhamos que de lá para cá, tudo mudou. Tivemos a pandemia de Covid, a guerra da Ucrânia, os preços internacionais, o financiamento global com a pressão da transição e até o próprio calendário dos projetos. Então, manter o país a navegar com base em números de 2019, eu acho que é um erro estratégico. Então, nós precisamos de cenários atualizados e transparentes para nós podermos saber, com uma maior realidade, quando o Estado pode começar a contar com essas receitas. Que é aquilo que as expectativas que foram criadas desde o momento em que anunciaram as descobertas deste gás na bacia do Rovuma. Então, há respostas que devem ser dadas. Este anúncio provável do retorno volta a criar essas expectativas. Então, é preciso uma comunicação muito transparente sobre quanto e quando. Assim, as expectativas vão ser melhor geridas dentro deste novo cenário em que o projeto está envolto. Olhando para aquilo que é o plano social, também há uma expectativa enorme em Cabo Delgado. Isto se reflete em provavelmente mais empregos, mais infraestruturas, mas se não houver uma estratégia clara de inclusão e justiça social, essa esperança pode rapidamente virar frustração. E Mas, doutor, a saída dos... Sim. Eu queria colocar-lhe um aspecto ainda ligado a esta esperado levantamento da medida de força maior no tocante àquilo que poderia ser o impacto, vamos lá, desta medida, neste caso, para a estabilização do ambiente de negócios no país. Qual seria o efeito sobre as negociações de Moçambique com o Fundo Monetário Internacional para um novo pacote econômico? Nós sabemos que neste momento terminou o anterior, também da anterior legislatura, que foi até 2024, que agora, neste novo ciclo, espera-se inaugurar um novo pacote de financiamento de ajuda à economia nacional. Qual é que se espera poderá ser, então, a influência desta retoma naquilo que poderão ser, neste momento, o novo quadro de relações entre Moçambique e o FMI? Bom, um retorno efetivo das atividades da Total, como eu já havia dito, é uma sinalização de que Moçambique terá recursos suficientes para fazer face àquilo que são as suas obrigações. Então, volta a abrir um espaço para que Moçambique possa aceder a crédito e com garantias reais de que vai honrar com os seus compromissos. Então, isto pode acelerar a novos pacotes de financiamento. Então, esse é o cenário que se espera. Esse é o cenário que se espera neste momento, com o esperado anúncio do levantamento da medida de força maior. Exato. Para que os projetos da Total possam
dar seguimento. Nós sabemos que são montantes avultados, estão envolvidos nesses projetos, Exato. acima de 20 mil milhões de dólares americanos. Doutor, quero agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que o tempo já não permite mais e terminamos então por aqui, prometendo voltar ao seu contacto assim que houver razões para mais conversa em torno de matérias econômico-financeiras do país. Bom, também agradeço pelo convite e numa próxima ocasião vamos conversar sobre outras matérias. Muito obrigado. Obrigado. Termina então o Banca e Seguros. Vamos agora ao espaço de opinião. Um tema corrente, atual, de tal forma que cada vez essas formas de branqueamento de capital ficam cada vez mais sofisticadas, mais complexas. Nós temos atuado com muito vigor, sobretudo com as instituições de crédito. Quando identificamos as operações suspeitas, atuamos. Trabalhamos com a banca, trabalhamos com as instituições de crédito, trabalhamos com as sociedades financeiras, também trabalhamos com as instituições de moeda eletrônica, mas não é um tema que, neste momento, não seria ingênuo dizer que temos recursos em quantidade para lidar com o volume e complexidade deste setor. Mas estamos a capacitar, estamos a preparar, estamos a reforçar a nossa área para que estejamos cada vez mais preparados para lidar. Mas não estamos parados. Não estamos parados de modo nenhum. Mas é complexo. É um reconhecimento da complexidade, do volume das transações que estão por aí. E um setor muito importante. Esta não é uma área que o Banco de Moçambique pode. O problema é que muitas vezes, quando se trata dessas coisas, Banco de Moçambique, não é uma área para o Banco de Moçambique sozinho. As outras instituições jogam um papel fundamental aqui nisto aqui. Desde as procuradorias, desde a Cernic, e muitas delas, disso, acontecem em áreas que diretamente o Banco de Moçambique nem pode atuar. Foi um prazer tê-lo desse lado. Nós voltaremos a este espaço daqui a uma semana. Até lá.